Olá pessoal, do sétimo ano, espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9. Nós vamos falar sobre o governo geral. Acompanhe comigo a partir da página 204, ok? Vamos lá? O governo geral. Com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa optou por centralizar o poder na colônia, ou seja, foi criada uma autoridade sobre toda a colônia chamada governador-geral. A determinação para a criação deste cargo partiu do próprio rei de Portugal, Dom João III. Os três primeiros governadores gerais foram Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mendes Sá, os quais governaram o território entre 1549 e 1572. Com Tomé de Sousa vieram os primeiros jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega para o Brasil, responsáveis pela catequização e pacificação dos indígenas, e também três auxiliares. Ouvidor Mor, que era responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa na colônia. Provedor Mor era responsável pela arrecadação dos impostos e pelo controle do orçamento da colônia. E o Capitão Mor, responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia, seja contra ataques estrangeiros, seja contra os indígenas. Após Tomé de Sousa, o Brasil foi governado por Duarte da Costa, entre 1553 e 1558, e por Mendes Sá, 1558 a 1572. Durante o governo de Duarte da Costa, os indígenas passaram a ser tratados de forma hostil, e um grande número deles foi escravizado. Essa relação com os indígenas quase colocou a perder o trabalho desenvolvido por Tomé de Sousa. Por isso, no governo de Mendes Sá, foi adotada novamente a política de escravização somente dos indígenas hostis. Sobre as câmaras municipais. Com o avanço da colonização na América Portuguesa, o rei de Portugal criou as câmaras municipais, órgãos encarregados de administrar as vilas e cidades brasileiras. Os vereadores das câmaras eram eleitos os homens bons, isto é, pessoas com riqueza e prestígio social, a exemplo dos grandes proprietários de terra e dos grandes comerciantes. Reunidos nas câmaras, os homens bons decidiam, entre outras coisas, como, por exemplo, a realização de obras públicas, a exemplo, calçadas, estradas e pontes, alguns impostos pagos pelos vendedores ambulantes, a conservação, limpeza e arborização das ruas, os salários pagos a trabalhadores livres, o abastecimento de gêneros da terra, como farinha de mandioca. Sobre a economia colonial, podemos dizer que, para dar início à exploração da América Portuguesa, o rei escolheu o açúcar de cana, por três boas razões. Solo, o clima nordestino e a existência da floresta para obtenção da madeira, a lenha, favoreciam o cultivo e o benefício da cana. Os portugueses já tinham produzido açúcar nas Ilhas da Madeira e Cabo Verde. O açúcar alcançava bons preços na Europa, gerando recursos para a monarquia portuguesa. Quanto à mão de obra, a monarquia portuguesa autorizou o governo geral a promover guerras justas contra os indígenas a fim de escravizá-los. Chegam os africanos. Na passagem do século XVI para o XVII, no Nordeste, os senhores de engenho começaram a comprar africanos para substituir os indígenas no trabalho. Muitos africanos trazidos para o Brasil no século XVI e XVII eram bantos, povos agricultores e pastores, com grande domínio na metalurgia do ferro. O engenho colonial. O engenho, equipamento usado na fabricação do açúcar, no Brasil colonial era também chamado o local responsável pela produção do açúcar. Os engenhos eram grandes complexos arquitetônicos com edificações que cumpriam funções diferenciadas, como vocês podem ver na imagem abaixo. Uma agricultura diversificada. A economia colonial era diversificada e tinha dinâmica própria, pois no Brasil
Além do açúcar, eram produzidos muitos outros gêneros como o fumo, o cacau, castanha do Pará, guaraná, couro e alimentos como mandioca, feijão, frutas e legumes. O algodão, um produto nativo da América, também era conhecido dos indígenas, que o utilizavam, entre outras coisas, para tecer redes, ganhando uma importância maior no século XVIII. Então, pessoal, continue estudando e na próxima aula faremos uma atividade avaliativa sobre este capítulo. Um abraço e até a próxima!